Boa tarde, você que nos acompanha aqui no canal do Metrópolis, no YouTube. Reinaldo Azevedo tá chegando. Eu sou Rafael Campos. Antes da gente chamar o Reinaldo, que tal você se inscrever aqui no nosso canal? Tem programação o dia inteiro, tem vídeo o dia inteiro, tem notícia o dia inteiro, todos os dias da semana. Então, faz isso aí, vem pra cá pra essa comunidade. E Reinaldo Azevedo, 1 da tarde e ainda não temos nenhum áudio novo envolvendo bolsonaristas e Vorcaros. Será que até as 2h30 de hoje teremos essa surpresa? Não tem um áudio novo, mas já tem uma informação do Igor Gadelha, deste Valente Metrópolis, muito boa, que já traz outra novidade. Não tem jeito, Rafa. É a máxima. Você sabe que Dois Córregos, que é a minha terra, é uma terra de sábios, né? Nós temos frases muito importantes, além de a gente ter um ente mítico chamado Unhudo, que mora numa caverna e arranca a cabeça dos mentirosos, né? Eu sugiro que certas pessoas não passem por lá. E lá a gente tem uma frase muito boa, que aliás se espalha pelo interior de São Paulo, não sei se tem no Piauí também, que é: a cada enxadada uma minhoca. Entende? Você vai pescar na beira do rio, aí assim, se a terra for boa, basta meter a enxada que o minhocal começa a pular. E aí você tá cheio de isca para pegar peixão, né? No Piauí a gente tem uma mais expressiva, que é quanto mais mexe, mais fede. Então, vamos ver aí até que ponto Exatamente. vai feder essa história. Bom, Ô, Reinaldo, já tem gente que não está suportando cada ambiente, né? O Reinaldo, Flávio Bolsonaro, ele está sendo pressionado pelo próprio partido a explicar a relação dele com o Daniel Vorcaro. E ontem ele admitiu mais um fato de que havia sido omitido aí dos próprios aliados. Além de pedir dinheiro ao banqueiro para a cinebiografia do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio também confirmou que fez aquela visita ao dono do Banco Master depois que ele já tinha sido preso no fim do ano passado. Naquela época o Vorcaro estava usando tornozeleira eletrônica, estava impedido de sair de São Paulo. A nova revelação, ela abalou mais ainda as bancadas do partido no Congresso e consolidou o entendimento, pelo menos por parte dos colegas, de que um acontecimento novo pode sepultar a candidatura do senador. Publicamente, os integrantes do PL trataram o caso apenas como um novo revés, mas as justificativas apresentadas foram consideradas pouco plausíveis. Os integrantes da cúpula avaliam que é entre 10 e 15 dias. Esse é o tempo para reavaliar se o Flávio vai ter condições de prosseguir como candidato e se essas denúncias serão relevantes eleitoralmente. A ordem, por hora, é reorganizar o discurso e evitar que o Flávio fique acuado. O entorno do senador defende ampliar agendas públicas, reforçar viagens pelo país, intensificar encontros com empresários. E aí a gente fica na dúvida, Reinaldo. O Flávio vai ser substituído ou, como você vem dizendo recentemente, a família não vai dar o braço a torcer e prefere perder, mas perder com um Bolsonaro na chapa? Rapaz, eu sinceramente, o Flávio está aqui hoje, nós vamos falar daqui a pouco, né? Está aqui em São Paulo, na Faria Lima. Eu estava lá até agora também com meus amigos investidores, banqueiros, etc., que eu sou um deles, né? Mas eu tive que vir fazer agora a Metrópolis. Tá ali se explicando para aqueles que ele entende serem os donos da sua candidatura. No que faz sentido, é bom que fique claro, né? Eu acho que essa coisa dele com os banqueiros constitui mais um erro, né, de análise. Mas eu não sou coach de candidatura de extrema-direita, né? Então, quero mais aquele erre muito, mas eu aponto o erro porque eu tenho também uma dimensão técnica aqui nessa análise, né? À medida que ele vem pedir a benção aqui, a gente já vai falar. Eu acho difícil, viu, Rafael? Complicados eles estão a cada dia, né? Até o Silas Malafaia, ontem, ouvido pelo Globo, né? O Silas Malafaia, que já tinha gravado um vídeo com entusiasmo de que ele é capaz, falando do PT e não sei o quê, que... Aí o Silas Malafaia disse que o episódio, né, sobre o episódio, ele falou: a relação de Flávio com evangélicos esfria, sim, se tiver comprovação de que recebeu dinheiro para mais que o filme. Por enquanto, estamos todos com cautela. Se tiver mais coisa, será difícil apoiar.
Mas se não tiver, vamos com o Flávio. Isso aqui é do entusiasmo espetacular, né? Hã? Isso aí, imagina, se fosse uma relação amorosa, você dá essa resposta para sua parceira, para o seu parceiro, né? Ah, não, tá bom. Né? O que você achou dessa roupa aqui para a gente sair, né? Que é uma pergunta que nunca ninguém deve fazer. Para mim, pelo menos, não deve, e eu também não pergunto. Para minha mulher também não deve. É, se você gosta, vai, né? Entusiasmo. Não tem entusiasmo nenhum, né? O Rogério Marinho diz, não há chance de substituir. Tem muita gente querendo substituir desde já. Né? Os resultados que eles têm, a gente viu a pesquisa Atlas Intel, né? Flávio até recorrer à justiça contra a pesquisa. Quando você começa a recorrer à justiça contra a pesquisa, o troço está feio. Né? Os trackings deles são péssimos, eles sabem disso. Os dos bancos, que estão de olho na candidatura do Flávio, né? Porque o Flávio, afinal, tem agenda secreta que o mercado quer e que parte do empresariado quer, que ele pretende aplicar só se eleito, não vai tratar dela na campanha, né? Então, tá tudo muito ruim. Tudo muito ruim. Agora, por outro lado, eu escrevi esse texto, eu escrevi essa manhã, publiquei um texto dizendo que o Flávio segue candidato e lembrando uma análise que eu fiz no dia 7 de julho do ano passado. Né? Eu não vejo como os bolsonaros possam abrir mão de ter um candidato deles sem que isso desestruture ainda mais a direita. Olha só, quando você... O que aconteceu de 2016, 2017 para cá? Né? O bolsonarismo foi se apoderando do discurso da direita. Né? E a direita tradicional, por assim dizer, ou a direita não bolsonarista, quando eu digo não bolsonarista, não quer dizer que ela tenha valores muito melhores, não. Só quer dizer que ela não era subordinada ao Bolsonaro. Ela não existia em função do Bolsonaro. Eram pessoas que não dependiam do Bolsonaro para se eleger, né? Se eleger individualmente. Essa direita foi cedendo espaço para o Bolsonaro. Ele foi fagocitando a direita, que é um verbo que eu costumo usar, que é como a ameba se alimenta, né? Ela fagocita, ela engloba, né? O alimento e o absorve. A extrema-direita fez isso com a direita. De sorte que o eleitorado que realmente movimenta as redes, o eleitorado que pode fazer a diferença numérica, esse eleitorado é bolsonarista. E os valores hoje hegemônicos nesse campo do conservadorismo para o reacionarismo, passamos uma linha aqui que vem até o centro e aí começa a ser conservador reacionário. Né? Com graus diferentes, quem hegemoniza esse campo é o bolsonarismo. E aí a tese do Flávio é a seguinte, a tese do Flávio não, do Eduardo, e com razão prática. Quando eu digo razão prática, eu não estou concordando, eu acho que eles são a expressão da barbárie. Ninguém deve ter dúvida de que eu acho que essa gente tem de ser vencida e que eles representam um risco gravíssimo para a democracia. Eu acho isso, qualquer analista sensato acha isso, no Brasil ou no mundo. Você pega um cara como Yasha Monkey, que eu vivo citando aqui, que tem um prefácio à edição brasileira do livro, que é de 2019, e ele está falando do risco que o bolsonarismo representa para a democracia. E ele não é um esquerdista. Né? Então, eles são um risco. Agora, ele tem uma razão prática, que é o seguinte. Foi o movimento do meu pai, o nosso movimento, que criou esse aluvião, essa onda que varreu o Brasil,
que elegeu um monte de gente no Congresso. E nós não vamos passar isso para ninguém. Isso é herança nossa. Porque se a gente passa isso para alguém, este alguém vai ele próprio, e por isso não foi o Tarcísio candidato, vai ele próprio criar o seu esquema político, vai ele próprio criar suas relações políticas, né? E como eu encerrei aquele artigo do dia 7 de julho, se o Bolsonaro apoia, ele até pode virar o segundo em Roma, caso ganhe, né? Caso esse candidato de direita ganhasse a eleição. Mas isso, depois de um tempo, para ficar na frase famosa, vai valer menos do que ser o segundo numa vila, né? Porque na frase atribuída a César mais vale ser o primeiro numa vila que o segundo em Roma. Aí propõe a Bolsonaro e aos bolsonaros sejam segundos em Roma. Isso, depois de algum tempo, vale menos do que ser o segundo numa vila. Porque alguém como Tarcísio ia criar suas próprias relações, precisa governar o país, precisa estabelecer aliança com o Congresso, precisa estabelecer uma relação de convivência com o Supremo. Quem imagina um poder o tempo todo crispado, o tempo todo em oposição, o tempo todo em confronto, isso é o bolsonarismo. Isso é Eduardo. Só que o Eduardo é o pensador da família. E deixa eu te dizer, do ponto de vista daquilo que ele tem em mente, é o que faz sentido. Ou alguém acha que se o Tarcísio tivesse sido escolhido lá atrás, e caso fosse eleito como queria o colunismo conservador, setores conservadores, e apareceu a grande chance, eu até brinquei à época, a eleger um presidente. Né? Alguém achava que o Tarcísio ia ficar pedindo bênção para o Bolsonaro e para a família Bolsonaro até quando? Não, por acaso, eles tratavam nos bastidores o Tarcísio como traidor. Então eu acho muito difícil, eles estão se complicando a cada dia, isso é evidente. Né? Não tem uma explicação que pare de pé. O clima é de constrangimento. O vídeo que o Metrópolis publicou com a cara do Moro dizia tudo. Né? A tal da imagem que vale por milhares de palavras. Né? Agora, é um sequestro que eles produziram da direita brasileira, mas de uma direita que se deixou sequestrar. Nós vamos ver daqui a pouco o Zema, o Caiado se perdeiam, até meu texto hoje tem o Caiado como eixo, mas eu pergunto, essa direita fez alguma coisa por merecer para tomar o lugar dos Bolsonaro? Não, ao contrário, né? Reproduz os seus valores. E é por isso que não dá certo. E aí, nesse sentido, eu insisto, eu escrevi aquele texto no dia 7 de julho, afirmando que para os bolsonaros, a derrota também era uma vitória. A derrota também era uma vitória porque eles manteriam mesmo com a derrota a hegemonia da extrema-direita, ou o controle de um grupo enorme da extrema-direita, inclusive do eleitorado que se identifica com a extrema-direita. Ao passo que a eventual vitória de um Tarcísio significaria a perda desse controle. Então a vitória ali seria uma derrota, a derrota ali seria uma vitória também. Né? Como o Eduardo não gosta de me deixar mentir, que ele, ele fala assim, Reinaldo, melhor analista de política, adoro ele. Como você deve imaginar. Né? Vive me mandando elogios, falando, rei, demais. Né? Ele não gosta de me deixar. Eu estou mentindo, tá, gente? Para quem não entendeu, né? Eventualmente. Não gosta. Mas ele falou que eu estava certo. No dia 4 de novembro do ano passado, falando ao podcast Market Makers, eu já dei esse vídeo que os meninos prepararam para mim lá no É da Coisa. Ele falou isso aqui. Ó, quer ver? Falou, tio Rei está certo, palmas para tio Rei. Coloca aí. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura
né, competitiva, várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso, ainda que de maneira arriscada apostássemos e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita. De fato, existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita. Pois é, Rafa, eu perdi a chance de ganhar na Mega Sena, né? Quer dizer, acertei essa sim, tão de forma cachapante, e não. E eu disse, não será Tarcísio. E à época eu lembro que Tarcísio era tratado como pré-presidente. Então eu realmente não acredito na substituição, a não ser que, sei lá, apareça o quê. Porque eu acho que o que apareceu já é muito grave. E muito grave, insisto, não é financiar filme porque não é crime. Nem receber financiamento para filme porque não é crime. A questão é saber onde está o dinheiro, porque as versões são todas conflitantes, e quem diabos é essa Go Up? Porque mesmo na versão oficial agora, se você notou, querido, eles pediram 24 milhões de dólares para o Vorcaro e concluíram um filme maravilhoso, segundo Eduardo, que é coisa hollywoodiana e espetacular, e aí disse que custou 13 milhões de dólares. Que já é caro. E os outros 11 eram para quê? Então, nada. Eu não sei se no Piauí tem o verbo ornar como sinônimo de combinar, né? No interior de São Paulo, em Dois Cortes, tem. Gente, ornar não é só enfeitar, também é combinar, né? Essa roupa não orna com aquela. E aí nada combina, nada orna. Tudo bololô, confusão. Por quê? Não dá para explicar. Esse é o ponto, né? E é provável que eles tenham dado um beijo, meu filho, até no Vorcaro, né? O que é fenomenal.